Fala, rapaziada. Firmeza? Hoje eu vou estar resolvendo aqui uma questãozinha da AFA, uma questãozinha de física. Caiu em 2016 e o enunciado fala o seguinte: um bloco escorrega livre da resistência do ar sobre um plano inclinado de 30 graus, conforme a figura, sem escala, a seguir. No trecho AB não existe atrito e no trecho BC o coeficiente de atrito μ vale raiz de 3 sobre 2, certo? O bloco é abandonado do repouso em relação ao plano inclinado no ponto A e chega ao ponto C com velocidade nula. A altura do ponto A em relação ao ponto B é h1 e a altura do ponto B em relação ao ponto C é h2. E ele está pedindo a razão entre h1 e h2, certo? Então, fazer uma breve reflexão aqui sobre o problema. Tem um bloco que ele é abandonado aqui do ponto A e ele desliza até esse ponto B sem nenhum atrito, certo? E depois do ponto B até o ponto C, ele desliza com esse coeficiente de atrito, certo? E ele chega aqui com velocidade nula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a velocidade quando ele chega aqui no B, certo? Então, eu posso fazer o seguinte. Se eu decompor aqui, primeiramente, as forças que agem no bloco aqui são o peso, força normal e só, certo? Se a gente decompor a força-peso, a gente vai ter uma componente que aponta perpendicularmente ao plano e uma componente que aponta na direção do movimento, certo? Essa aqui tem um ângulo de 30 graus aqui e a gente pode saber que essa componente que aponta na direção perpendicular ao plano é o P cosseno de 30. E a componente que aponta paralela ao plano é a força-peso vezes o seno de 30, certo? Tem uma semelhança de triângulos que a gente pode encontrar aqui, só que eu acho que não convém eu demonstrar isso aqui agora, certo? Eu vou só colocar as forças aqui. Se vocês estiverem em dúvida de onde surge isso aqui, eu recomendo vocês dar uma pesquisada aí, certo? Então, basicamente, essa componente do peso, que é perpendicular, se anula com a normal, porque ele não se movimenta na vertical, certo? Então, a resultante é essa aqui, P seno de 30. Então, a força-peso a gente sabe que é m vezes a aceleração da gravidade. O seno de 30 vale meio. Então, já vou colocar aqui mg sobre 2. Isso aqui é a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, certo? Cortando a massa que aparece dos dois lados, a gente tem que a aceleração nesse movimento do A até o B vale g sobre 2, certo? Então, com essa aceleração, eu vou calcular a velocidade que ele chega aqui em função da gravidade. Então, a gente sabe que pela equação de Torricelli, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é zero. Então, vou colocar aqui zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que eu vou chamar de delta S1, certo? Esse deslocamento aqui, ó, deixa eu ver como é que eu represento aqui. Vai chamar delta S1. Então, a gente sabe que a velocidade final ao quadrado é igual a g delta S. Eu vou deixar esse quadrado aqui, delta S1, né? Eu vou deixar esse quadrado aqui porque ele vai ser útil pra gente depois. Então, eu vou deixar essa informação aqui pra gente utilizar depois. Agora que a gente chegou, que o bloco está nesse ponto aqui, com essa velocidade, ele está descendo com essa velocidade aqui, vai aparecer uma força de atrito nele se opondo ao movimento, certo? Vai aparecer uma força de atrito aqui, as outras componentes permanecem do mesmo jeito, certo? Aqui vai estar o peso vezes o seno de 30, e aqui vai estar a força de atrito, certo? E ele passou o coeficiente de atrito aqui, e a gente tem que calcular agora qual que vai ser a razão aqui em função desses valores que ele passou para a gente. Bom, eu vou utilizar aqui o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, certo? Porque a gente calcula a força resultante aqui e com isso a gente obtém a variação da energia cinética. Bom, primeiramente eu vou achar a força resultante aqui. A força resultante a gente sabe que como o bloco está desacelerando, certo? Ele está perdendo velocidade, a aceleração está no sentido oposto do movimento, a força de atrito é maior que a força
do peso, certo? Então, eu vou colocar aqui que a força resultante é força de atrito menos P seno de 30 é igual à força resultante, certo? A força de atrito, a gente sabe que é a componente normal com o solo vezes o coeficiente de atrito nos dá a força de atrito. Então, eu vou colocar aqui, coeficiente de atrito vezes a força que é perpendicular ao solo, que se anula com a normal, é mg cosseno de 30, menos mg seno de 30 do peso, é igual à força resultante, certo? O coeficiente de atrito, a gente sabe que é... Eu vou colocar esse mg em evidência, mg. Ele vai multiplicar aqui o coeficiente de atrito, que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 30, também é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 vale meio. Isso aqui é a força resultante, certo? Fazendo essa expressão aqui de dentro, a gente vai ter que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, 2 vezes 2, 4, menos meio, certo? Isso aqui vai ser mg, vai ficar 1/4, certo? Porque isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 4. Vou escrever aqui em cima mesmo para facilitar, certo? Então vai ficar 1/4 é igual a força resultante. Então a gente achou a força resultante e agora é só aplicar no teorema da energia cinética. O trabalho a gente sabe que é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o deslocamento e a força, certo? E a força resultante. Então a gente sabe que a força é mg vezes 1/4 vezes o deslocamento, eu vou chamar de delta S2 vezes delta S2. Como a força de atrito está no sentido oposto do movimento, o ângulo formado é de 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. A energia cinética final a gente sabe que é zero, porque ele vai chegar parado no ponto C. Então, vai ficar zero menos a energia cinética inicial, a gente já obteve, que é m vezes velocidade final ao quadrado, que é a velocidade que ele vai chegar no ponto B, que vai ser a energia cinética inicial que a gente está calculando aqui, sobre 2, certo? Então, tirando esse menos 1 dos dois lados, vai ficar mg vezes 1/4 vezes delta S2 é igual a m vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Vou cortar esse m dos dois lados e eu vou continuar aqui o cálculo das expressões. Eu vou passar esse 2 multiplicando do outro lado para ficar meio aqui, certo? Porque aqui tem 1/4 e aqui tem 2. Então eu vou passar multiplicando e já vou continuar a conta daqui de cima. Então aqui vai ficar g vezes meio, certo? Eu passei esse 2 multiplicando esse 1/4, vezes delta S2 é igual a velocidade final ao quadrado. Só que a gente sabe que a velocidade final ao quadrado é g vezes delta S1. E eu vou substituir aqui. Por isso que eu deixei ao quadrado aqui, porque eu já sabia que ia aparecer esse velocidade final ao quadrado para a gente já substituir esse valor aqui. Então aqui vai ficar g sobre 2, que multiplica delta S2 é igual a g vezes delta S1, que é o valor de velocidade final ao quadrado que a gente obteve. Vou cortar essa gravidade que aparece dos dois lados, e a gente tem que delta S2 sobre 2 é igual a delta S1, certo? Só que ele não deu esse delta S aqui pra gente, ele está pedindo a altura. Então a gente tem que achar essa altura em função desse delta S. Eu vou achar por uma semelhança de triângulos aqui. Eu vou puxar esse triângulo de cá, ó. Aqui a gente vai ter a altura 2, e aqui a gente vai ter o delta S2, certo? A gente sabe que seno de 30 é igual o cateto oposto, que é o H2, sobre a hipotenusa, que é o nosso delta S2, certo? Então a gente sabe que delta S2 é igual a H2 sobre seno de 30, certo? Então a gente já tem o delta S2 em função do H2 aqui. E agora, a mesma coisa eu vou fazer com esse triângulo que foi formado aqui. A gente sabe que esse ângulo aqui também vale 30 graus.
Então, a gente sabe que seno de 30 é igual ao cateto oposto, que vai ser H1 sobre a hipotenusa, que vai ser o delta S1. E o delta S1, consequentemente, vou puxar uma divisão aqui, delta S1 é igual a H1 sobre seno de 30. Bom, agora que a gente obteve esses valores de H2 e H1 em função do delta S que a gente achou aqui, eu vou substituir. Então aqui vai ficar delta S2 eu vou substituir, que é H2 sobre seno de 30 vezes meio, certo? Que esse 2 já estava dividindo o delta S2, então só substituir aqui. É igual a H1 sobre seno de 30. Está dividindo dos dois lados, eu posso cortar. Então a gente vai ter aqui, vou continuar aqui atrás, certo? Vou só reescrever a expressão. H2 sobre 2 é igual a H1, certo? Eu cortei o seno de 30 que estava dividindo os dois lados. Ficou H2 sobre 2 igual a H1, certo? Então, se eu passar o H2 dividindo, a gente vai ter que 1 sobre 2 é igual a H1 sobre H2, certo? Que é justamente o que ele estava pedindo, a razão H1, H2, certo? E a gente acabou de encontrar aqui que vale meio. Então, nosso gabarito, letra A, certo? Então é isso, rapaziada. Uma questãozinha aqui de mecânica da AFA. Se você tiver curtido, e tamo junto.